O apresentador do telejornal fez uma interrupção para comunicar que a Bolsa de Valores encerrava a sessão com uma queda muito grande, o que significava que todos os ganhos do ano anterior haviam acabado. Agora, a intenção aqui não é adquirir conhecimento financeiro para saber quando se deve comprar e vender. Uma recuperação futura ou uma perda a mais dependerá da confiança ou a falta dela por parte dos investidores. A Bíblia é muito clara: não confieis em príncipes nem em filho de homem, em quem não há salvação. Salmo 146, 3. Suponha que a bolsa perca milhares de pontos. A Bíblia diz que isso pode acontecer. Ezequiel 7, 17 a 19 diz: todas as mãos se enfraquecerão, e todos os joelhos serão débeis como a água, e cingir-se-ão de sacos. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será removido, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar. Suponha que percamos tudo. Paulo conta que alguns dos primeiros cristãos ficaram com o que nós chamaríamos hoje de ficar no zero. Paulo conta que, na sua época, houve muitos cristãos que perderam tudo, e mesmo assim estavam felizes. Em Hebreus 10, 34, ele disse: e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. O dinheiro é inútil. Não seria assim se pudesse comprar a felicidade. Se alguém descobrisse uma maneira de ser feliz mesmo sendo despojado de tudo, não seria isso melhor do que ganhar na loteria? Pois bem, esse modo de obter a felicidade mesmo sem dinheiro é a comunhão com Jesus Cristo. Vamos falar um pouco sobre isso. Se familiarize com aquele que disse de si mesmo: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E mesmo assim estava feliz. Lemos isso em Mateus 8:20. Uma mulher pode estar procurando um marido que a sustente. Pois bem, imagine uma mulher casando com um homem que não tem absolutamente nada. Bem, Cristo foi crucificado nu. Quando morreu, não tinha nem roupa, senão aquelas que os soldados estavam tirando sorte. E mesmo assim, a Bíblia garante que ele vai ter uma noiva que decidirá que ter a Jesus vale tudo na vida. Isso será correto, será justo, porque será a justiça pela fé. Assim, se a Bolsa de Valores cai, não se jogue pela janela para se matar, pois há mais vida além da ruína econômica. E essas são as boas novas, que você pode ter comunhão com Jesus Cristo. Agora, em todo lugar e em todo tempo, se encontram pessoas que parecem estar felizes em todo momento. Não é todo mundo, mas há pessoas sim que parecem estar sempre felizes. Seus olhos brilham, sorriem constantemente e riem com facilidade. Quando eram crianças, foram muito amados por seus pais. Receberam isso desde pequenos. Inclusive, desfrutaram de um calor pré-natal de uma mãe que se sentia feliz e segura. Para pessoas assim, é relativamente fácil crer que Deus as ama. Sua vida é um piquenique contínuo. Não caminham pela vida, mas dançam sobre ela. Em contraste com aqueles que não foram dotados de uma personalidade como a sua, Salomão disse o seguinte sobre eles em Provérbios 15:15. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo.
efetivamente, há pessoas que parecem estar felizes continuamente. Por outro lado, os aflitos talvez não tenham tido esse calor na infância, esse terno amor. Talvez tenha sido um órfão, ou em sua casa havia álcool e drogas, ou o seu lar foi envenenado pela infidelidade ou divórcio. Assim que não é culpa sua estar afligido. É justo que a passagem para o céu parece ser uma fé que, de certa forma natural, chega àquelas pessoas felizes que não passam por tais circunstâncias dolorosas. É justo que os seus dias neste mundo têm que ser terríveis. Bem, não vamos tirar conclusões tão rapidamente, pois se é verdade que a fé é a passagem para o céu, a fé não é mais fácil para uns do que para outros. Paulo fala sobre a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Deus deu uma mesma medida de fé, tanto a pessoas que se sentem felizes como aquelas que se sentem desgraçadas. Vocês podem ler essa promessa em Romanos 12:3. Não há uma fé que pudéssemos chamar de natural. É sempre algo a ser aprendido, a ser recebido. Deve ser importada. Ela provém de Jesus e é exercitada na comunhão com Cristo. Assumamos que Maria proporcionou a Jesus um terno calor emocional em sua infância. Mas ainda assim, Jesus foi criado em uma família que havia descrença, com todos os fardos de uma infância difícil. Ele cresceu em uma família disfuncional. Salmo 88:15 diz: Estou aflito e prestes tenho estado a morrer desde a minha mocidade. Enquanto sofro os teus terrores, estou perturbado. E todo o calor emocional que pudesse ter recebido em sua infância desapareceu ao ser colocado na cruz. Pois então teve que viver unicamente pela fé, na promessa que Deus lhe fizera e que estava nas Escrituras. Agora, há um fenômeno que parece que todo crente sincero em Cristo deve experimentar. Se trata de aprender o que fazer quando parece que Deus está contra você. Isso é crescer na fé. Quando parece que Deus está contra nós, há algo que devemos aprender. Devemos aprender o que fazer nessas situações. A irmã White escreve isso no Desejado de Todas as Nações, página 153. E de todos os dons que o céu pode conceder aos homens, a participação com Cristo em seus sofrimentos é o mais importante depósito e a mais elevada honra. Agora, isso é algo que devemos aprender. Não chega a nós de maneira natural. De todos os dons que o céu pode conceder aos homens, a participação com Cristo em seus sofrimentos é o mais importante depósito e a mais elevada honra. Muitos personagens da Bíblia, muitíssimos, tiveram que lidar com esse problema. Quando parecia que Deus os havia abandonado, tiveram que aprender algo. Eu penso em Jó, um dos mais claros exemplos. Tudo parecia ir contra ele. Perdeu seus filhos, suas posses, sua saúde e seus amigos. Inclusive a sua querida esposa se voltou contra ele quando disse: amaldiçoa a Deus e morre. E Jó se converteu em um modelo, um protótipo de Cristo, que também passou pela experiência de sentir-se abandonado por Deus. Enquanto Jesus estava pregado na cruz, parecia que tudo estava contra ele. Todos os seus amigos o haviam abandonado. Um o havia traído. Outro o havia negado. Seu próprio povo o estava crucificando. E parecia que seu próprio Pai Celestial não o estava escutando. E ao longo do relato bíblico,
encontramos outros que também parecem abandonados por Deus. Abel serviu a Deus fielmente e, contudo, devido a essa fidelidade a Deus, foi assassinado pelas mãos de seu irmão. Noé teve que aguentar 120 anos de sol perseverante, sem uma nuvem no céu, depois de ter acreditado no que Deus tinha dito a ele sobre o dilúvio que deveria acontecer. 120 anos de céu sem nuvens. E Deus havia dito a ele que aconteceria um dilúvio. E finalmente, na última semana, estando já Noé e toda a sua família, estando dentro da arca, com o céu sem uma nuvem, mesmo no horizonte, sua fé foi severamente provada, enquanto o povo fora da arca zombava e ridicularizava. Riam dele, dizendo: "Aonde que está a chuva, Noé?" Abraão também sofreu o sofrimento do abandono de Deus. 25 longos anos demoraram para se cumprir a promessa de Deus, de lhe dar um filho na qual seriam benditas todas as famílias da terra. E quando se cumpriu a promessa e o filho havia crescido um pouco, Deus pediu a ele que oferecesse seu filho como sacrifício. Davi foi outro que sentiu o abandono de Deus. Havia sido ungido pelo profeta Samuel para ser rei de Israel. E, no entanto, vocês se recordam que por longos 10 anos, o ciumento e louco rei Saul o fez fugir para o deserto. Davi parecia abandonado por Deus. Inclusive, em uma ocasião, seus próprios leais seguidores ameaçaram apedrejá-lo. O profeta Jeremias teve que aguentar mais de 40 anos de contínua rejeição. Tudo para no final contemplar a sua amada Jerusalém e o templo destruídos. Mais uma vez foi tentado, no seu desespero, a entregar-se. Pense então no apóstolo Paulo, que tinha esse espinho na carne que tornava a sua vida difícil. Vocês se recordam como ele tinha pedido ao Senhor 3 vezes que tirasse isso dele, e a resposta do Senhor foi: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12, 9. E não nos esqueçamos de Estevão. Ele experimentou a bênção do Espírito Santo enquanto pregava o seu último sermão. Tudo para de joelhos ser apedrejado e morrer, aparentemente abandonado por Deus. Entre eles estão também os valdenses e outros cristãos da Idade Média, que serviram a Deus, mas que tiveram que morrer como mártires. O que fazer quando parece que Deus o abandonou? Continuar crendo nele, como Jó, que em seus piores momentos disse: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." E que dizer da fornalha ardente de Daniel 3? É uma antiga história que contamos aos nossos filhos. Mas a história é verdadeira. A investigação histórica e arqueológica confirma a existência em Babilônia de fornos de tijolos. Jeremias 29, 22 conta a história de que, como o rei Nabucodonosor queimou a 2 judeus sediciosos. Outro rei babilônico se gabou de queimar alguns inimigos políticos, o que é evidência de que esse método de execução era realmente praticado. 2 historiadores, Heródoto e Plínio, falam sobre antigos reis que haviam construído estátuas gigantes e as cobriam de ouro. A libertação da morte pelo fogo foi prometida em Isaías 43, 2. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Não há dúvida de que esses 3 jovens hebreus lançados ao fogo foram o cumprimento dessa promessa. A promessa de Deus era: "Eu estarei contigo", e foi literalmente cumprida em Sadraque, Mesaque e Abednego. O Filho de Deus esteve no fogo com eles,
como o próprio rei pagão confessou ao olhar para a fornalha. Assim que esse é o centro de Daniel 3. Cremos que o Filho de Deus participa conosco em nossos sofrimentos e Ele proporcionará valentia divina para permanecer em pé quando todos os demais se ajoelham. O apóstolo Pedro caiu quando chegou à prova, assim como os discípulos fugiram quando Jesus foi capturado para ser crucificado. Muitos israelitas haviam sido deportados para a Babilônia, juntos com Daniel e seus 3 amigos. E nenhum, exceto esses 4, tiveram coragem de obedecer os 10 mandamentos de Deus. E admitindo também que os 3 estariam aterrados diante da fornalha, sentiram, porém, que foram chamados a dar honras à glória de Deus perante os dirigentes daquele império. E Deus lhes deu coragem, mesmo quando havia a possibilidade de que não os livrasse da morte. Eles tiveram uma motivação abnegada, inspirada pelo amor divino. Uma prova final como essa virá para todos nós quando enfrentarmos a marca da besta. As boas novas para todo mundo é que o Espírito Santo está preparando um povo para essa prova final. Deus está preparando, treinando, fortalecendo e enchendo de valor pessoas dispostas a enfrentar a prova. E a comunhão com Cristo no fogo é muito valiosa, inclusive hoje em dia. Talvez esteja no fogo, no teu lar, por tua fé. Ou na universidade, ou no colégio. Ou talvez esteja no fogo no seu trabalho, por sua fé em Jesus Cristo. E Jesus está aí com você, no fogo, passando pela prova. Talvez pessoas boas e honestas apresentaram a você uma ideia equivocada de Deus. E talvez essa ideia você ouviu até vinda do púlpito. Talvez eles tenham feito você pensar que Deus esteja aguardando sua iniciativa para manter um relacionamento com você. Mas não é assim. Tudo começa com a iniciativa de Deus, não a sua. Deus deseja a tua salvação muito mais do que você a deseja. Ele é o bom pastor, Ele está buscando a você. É Ele que inicia a sua comunhão com Ele. Ele não espera que você comece um relacionamento com Ele. Quando Jesus veio, Ele mudou todas as nossas ideias sobre o seu Pai. O bom pastor não está esperando que suas ovelhas perdidas o encontrem. É Ele quem busca as ovelhas. Em Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Precisa de uma tradução mais clara. O verbo em hebraico, traduzido como buscar, não fala em buscar como se buscasse um objeto perdido, mas significa prestar atenção. Prestar atenção em Deus, porque está perto, não longe. Deus nos diz que está próximo e que prestemos atenção nele. Então, essa ideia de trabalhar duro para manter esse relacionamento com Deus, essa é uma ideia do antigo pacto, que sutilmente e talvez inconscientemente foi introduzido em nosso pensamento. Mas quando começa a entender o amor dele que te busca, quando começar a entender a cruz, terás fome e sede pela verdade do Evangelho. Desaparecerá o seu amor pelo ócio e a Bíblia deixará de ser tediosa. O Espírito Santo está nos buscando. Constantemente Ele tenta nos convencer do pecado. Nos motiva continuamente a vencer. À vista da cruz, não permitamos que ninguém nos julgue pelas transgressões que já foram pagas pelo sacrifício de Cristo. Não permita ser enganado sobre a nossa recompensa por causa dos falsos ensinamentos de uma mente carnal. Paulo, em seus dias, falou de libertação, não só dos regulamentos da lei cerimonial, mas também fez referência às infinitamente melhores novas de libertação, de todo vestígio de tirania de Satanás sobre nossas almas.
E foi dessa inata inimizade contra Deus que Cristo nos libertou. Nosso ódio a Deus. E agora o vemos em uma luz diferente, pois Ele está buscando constantemente nossos corações alienados para serem reconciliados com Ele. E essa é a ideia que está no centro da mensagem do terceiro anjo. Libertação do jugo do pecado que nos separa desse amado Pai. É possível um povo estar preparado para a segunda vinda de Cristo? Jesus disse que sim. O apóstolo João achava que a mais alta expressão do cristianismo estava na palavra comunhão. Eu procurei na concordância bíblica a palavra relacionamento e não encontrei nenhum lugar na Bíblia que diz que nós temos que ter um relacionamento salvífico com Deus. Mas sim fala sobre comunhão com Deus e é algo que Ele nos dá. Procurei também no espírito de profecia e vi que Ellen White não usa a expressão relacionamento salvífico, mas que fala sim sobre comunhão com Deus. E o apóstolo João também fala dela. 1 João 1,3 diz, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Uma perfeita comunhão acontecerá quando as partes estiverem em perfeito acordo, em pensamento, em sentimento e em propósito. E é isso precisamente no que consiste a justiça pela fé, em se apaixonar por um Salvador que já o ama e que o atrai por meio desse amor. O pecador arrependido em um sentido corporativo participa da natureza divina que se identifica com Cristo. E nesse sentido morre a segunda morte em Cristo. Começa a tomar consciência do que foi essa segunda morte pela qual passou Jesus. Começa a sentir a afinidade com Cristo e pelo que Ele passou. E ao mesmo tempo vislumbrar o que o pecado faz com o coração de Deus. É muito mais do que uma provisão legal e fria e vicária em um sentido puramente corporativo. Paulo entendeu a ideia de identificar-se com Cristo quando disse, estou crucificado com Cristo. O crente entra em uma comunhão com Cristo para vigiar com Ele, como Ele pediu aos discípulos no Getsemane. Mas eles dormiram, não souberam discernir as agonias angustiosas em que o Salvador estava entrando no Getsemane. Deste modo, a melhor maneira de expressar a justiça pela fé é assim. Assim como uma noiva vai simpatizando com o seu marido e entra em seus sentimentos e sua experiência e se identifica com ele, igualmente a noiva de Cristo amadurecerá até a medida da estatura da plenitude de Cristo, deixando atrás as nossas motivações egocêntricas e infantis. Então haverá uma identificação com Cristo pela fé. Essa é a verdadeira comunhão com Ele.